Você quer correr sem os erros de sempre e se sentindo confiante? Olá, eu sou a Cláudia Ono e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode fazer isso. Mas antes eu preciso te contar uma história que é para você ter uma ideia de como é que a coisa pode acontecer. Foi num sábado, era umas 2 da tarde quando eu sentei para almoçar. E aí tô lá, chega um vídeo, né? E quando eu olho, era da Bia, minha aluna. E eu sabia que ela estava numa prova. Então corri, fui rápido, dar um play, porque eu queria ver o que é que tinha acontecido na passada dela, né? Quando eu olho, vejo que ela entrou na pista e já senti que ela estava tensa. E aí, mesmo assim, o cavalo deu uma paradinha, deu uma ré, falei, nossa, ele vai empacar. Mas ela foi, ela ajeitou, olhou pra frente e folgou a rédea e largou. Pensei, caramba, ela empurrou demais na largada. Mas, gente, a passada que ela deu foi demais. Eu mesma não acreditava no que eu estava vendo. Eu repeti, assisti umas 3, 4 vezes. Ela chegou no primeiro, baixou a mão, liberou pro cavalo e aquele cavalo bateu e voltou de um jeito, gente. E aí o segundo e terceiro foi brincadeira para ele. Foi brincadeira para ele e foi brincadeira para ela. E, bom, eles deram a passada que em todo esse tempo de tambor, ela nunca pensou que ela fosse conseguir. E, principalmente, nunca pensou que fosse conseguir assim de uma forma tão simples, né? Apenas se comunicando com o cavalo dela. Bom, 40 dias antes disso, eu recebi uma notificação de compra de mentoria que veio direto pro meu e-mail, né? Quando olhei, era Beatriz, não vou só citar o sobrenome dela. Bom, a história era a seguinte, ela estava chegando de uma prova frustrada e o que aconteceu foi que ela estava muito chateada, não só com a passada dela, mas com os comentários, né, dos amigos e da família. O que acontecia era que o cavalo dela negava o primeiro tambor. Ela estava já há meses tentando corrigir isso e o que acontecia é que só estava piorando. E nessa prova foi assim, foi o pior dos mundos para ela, porque como a coisa já acontecia repetidas vezes, a família dela já estava cheia disso, entendeu? A família dela estava cheia, os amigos falavam para ela que ela devia trocar de cavalo, que o cavalo dela não prestava. Bom, ela começou a mentoria e, como de costume, mandou os vídeos, né, para análise. Quando eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu vi é que definitivamente o problema não era o cavalo. Olha, é muito comum a pessoa achar que tem um problema, quando na verdade o problema é outro. E o que ela pensa ser o problema é apenas uma consequência, entendeu? É apenas como se fosse um sintoma. Por isso que analisar requer um outro olhar. Requer um olhar onde você é capaz de ver pelo ponto de vista do cavalo, não só pelo ponto de vista do cavaleiro. E conseguir analisar junto a somatória disso, das duas ações, entre cavalo e cavaleiro. E no começo ela resistiu sim, porque ela achava que precisava mostrar para o cavalo que era ele que errava, precisava mostrar para ele que ele estava errando e como acertar. Né? O que ela não sabia é que ela não sabia nada sobre o cavalo dela, sabia muito pouco. E aí foi tentando corrigir esse problema que ela criou mais problemas ainda. E por isso que tudo ficou como ficou. E o que eu disse para ela foi o seguinte, Mia, aqui você não vai ter mais tu mesmo, porque foi fazendo isso durante todo esse tempo que o seu cavalo chegou onde chegou, que vocês dois chegaram onde vocês chegaram. Né? Então assim, é preciso ver sob o ponto de vista do cavalo, entender qual a natureza dele, entender quais as necessidades dele. Quando eu falo necessidades, não são bobagens, vontades, não são vontades, são as necessidades que o corpo dele tem para executar os movimentos do tambor. Bom, e afinal, qual que era o problema? O problema era muito simples. O que acontecia é que a Bia era instável na sela, ela não tinha equilíbrio, ela não tinha estabilidade, ela não conseguia ir de fato junto com o cavalo. Então, instintivamente, ela puxava as rédeas antes do giro, porque o instinto de preservação, o instinto de ficar segura em cima do cavalo, fazia com que inconscientemente ela pensasse em reduzir o cavalo. E quando ela puxava e travava para trás, o que acontecia era muito simples, ele entrava no reflexo de oposição. E não era o cavalo dela que entrava, só o cavalo dela que entrava. Qualquer cavalo entraria. Isso acontece com qualquer cavalo. Puxar as rédeas para trás, travar e bloquear o cavalo sempre fará ele entrar no reflexo de oposição. É a coisa mais natural do mundo. A gente não vai mudar isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Ok, agora você deve estar pensando, tá bom, então como é que você resolveu esse problema? É o seguinte,
O que eu fiz foi ensinar para a Bia como ficar realmente firme e ser capaz de ir junto com o cavalo dela, para ter condição de empurrar e liberar quando necessário, deixar o cavalo dela andar e trabalhar. Porque ele sim, ele sabe o que ele precisa executar com o corpo dele, ele sabe onde ele precisa apoiar, ele sabe como precisa se posicionar. Então, a partir desse momento em que ela ficou realmente junto dele, porque não estou falando para vocês de assento, esse assento do achismo, eu estou falando de técnica de assento, tá? Que é a única forma de você ir realmente junto com o seu cavalo, sentir assim, confiante. Sabe aquela história de que o cavalo é a continuação das pernas? Normalmente isso é uma balela, as pessoas falam, mas isso não é real. Mas quando você sabe exatamente como fazer, quando você tem a técnica necessária, isso se torna verdadeiro. E foi isso que aconteceu com a Bia. E aí, eliminando a causa, adeus problema. Bom, por que eu estou contando a história da Bia? Simplesmente porque os problemas com os cavalos são gerados pela forma como a gente aciona errado eles, pela forma como eles são tratados erroneamente. E nenhum problema vai se resolver sem que a gente olhe sob a perspectiva deles. Olhar os cavalos usando como referência as nossas perspectivas nunca vai conseguir fazer com que você chegue realmente na raiz do problema e consiga eliminar, para que todos os sintomas desapareçam. Bom, agora vamos lá. Como é que você pode eliminar os problemas do seu percurso? Correr sem aquela repetição de problemas, e com isso ganhar confiança. Os 3 erros mais comuns que acontecem no percurso. Gente, vai lá, pega uma caneta, pega um papel, anota, porque isso vai te ajudar muito. Anota que eu vou dar agora para vocês o passo a passo para você arrumar isso. Problema número 1 é a dificuldade na largada, é não ter certeza de onde você deve largar. Olha só, esse é o problema número 1. Agora abre aí 1.1. Por que isso acontece? Porque não te disseram qual que é o melhor ângulo e qual que é a melhor distância para você largar. 1.2, segundo problema. Falta a visão do percurso, porque quando você consegue visualizar o trajeto da sua largada até a entrada do primeiro giro, você tem certeza disso? Você não erra. Erro número 2. Quando você é tomada pelo nervosismo e pela segurança, quando você não tem controle emocional. E o que pode causar isso? Primeira coisa, 2.1. Falta de firmeza, e que gera medo em você. E o segundo motivo é a falta de clareza sobre as ações que você tem que executar durante o seu percurso. Erro número 3. São os giros abertos, ou quando você sai estufando do giro, sabe? E quais são as causas desse problema? Vamos lá. Número 3 é o problema, giros abertos, sai estufando. 3.1. Puxa as rédeas demais e você dobra o pescoço do seu cavalo durante o giro. Ou quando você entra no giro antes da hora, e aí seu cavalo perde o ângulo para sair perto e fazer um bom giro. A maioria das pessoas comete algum desses erros, ou pelo menos cometeu alguma vez durante a vida delas no tambor. Porque são erros clássicos, isso não acontece só com você. E eu mesmo já passei por isso aconteceu comigo, então você não está sozinha nessa. Então como é que você vai resolver esses problemas? Está anotando aí? Não esquece de anotar. Vamos lá, agora vem a parte que vai te interessar. Tá? Problema número 1. Se você tem dificuldade na largada, que você não sabe exatamente de onde largar. Isso é uma coisa que já de cara te causa insegurança, tá? É você não saber como largar. 1.1. Anota aí. Planeja a sua largada antes de correr. Você não tem que entrar na pista e na hora que você está entrando, você vai vendo, pensando de onde você vai largar. Não. Lá de fora, antes de montar, você olha, faz o reconhecimento da pista, olha pelo lado de fora, vai e marca um ponto. Olha, eu vou largar dessa porteira, que aqui dá um ângulo bom para eu entrar no primeiro tambor. É isso que você tem que fazer. Segunda coisa, vamos lá. 1.2. Saia, sempre largue num espaço, num ponto que fique entre o primeiro e o terceiro tambores. E a outra coisa, 1.3, a entrada do primeiro tambor. Você precisa conseguir visualizar a sua entrada, o caminho, o trajeto que você faz, como se fosse um desenho na sua cabeça. Se você não for capaz de visualizar mentalmente essa rota da sua largada até o primeiro giro, fatalmente você vai errar. É muito comum que te dê um branco e você entre de qualquer jeito no tambor.
Então é importante isso, determinar a sua rota e ser capaz de visualizar isso. Agora, problema número 2, erro número 2, quando você é tomada pelo nervosismo e não tem controle das suas emoções. Como é que você vai resolver isso? Vamos lá. 2.1, anota aí. A falta de segurança física, ela gera a insegurança e o medo. Então, se você sabe que você não está firme no seu cavalo, fatalmente, quando você estiver chegando perto do giro, você larga empurrando o cavalo, você vai achar que está rápido demais. E achar que está rápido demais é um indício de que você está inseguro e está com medo do giro. Então, a primeira coisa é você aprender a chegar na entrada do giro firme, chegar lá e conseguir fazer o seu assento fundo e se conectar com a sela e com o seu cavalo, de forma que você não seja jogada, né, nem para frente, nem para os lados durante a entrada e durante o giro inteiro. Bom, 2.2. Como sentar fundo? Como é que você consegue ganhar esse assento? Primeira coisa, aprendendo a encaixar o seu quadril e a sua coluna. E pressionando, sabe, os bolsos da sua calça contra a sela. Essa é a força que você tem que fazer. E você só vai conseguir fazer isso quando você encaixa o quadril e a sua coluna, né, de forma que você consiga pressionar os seus bolsos de encontro à sela. Bom, 2.3. Você sabe quais são as ações que você tem que executar, você e seu cavalo, né, para ter um giro perfeito? Você sabe exatamente o que você tem que fazer? Você tem clareza disso? Porque assim, se você não tiver clareza, não tiver total visão daquilo que você tem que fazer, das ações que você tem que executar, do ponto que você tem que entrar no giro, que você tem que sentar fundo, que você tem que murrar o pito e tem que, principalmente, indicar para o seu cavalo, não é arrastar o seu cavalo no giro, é dar condição de ele utilizar o corpo dele da melhor forma para fazer um giro equilibrado e rápido. Porque se você não tiver essa clareza, não tem como você se sentir segura e não tem como você não ficar nervosa na sua prova. É a mesma coisa, vamos dizer que você tem uma prova de matemática e você vai para a prova sabendo que você não sabe nada da matéria. Você já vai nervosa. Por quê? Porque você sabe que você tem um gap, que você tem uma falha. Então, assim, é muito importante ter a clareza total das suas ações. Entender muito bem o seu tambor, porque é isso que vai te dar segurança para conseguir eliminar esse nervosismo. Vamos lá pro erro número 3. Como é que a gente vai resolver isso, né? Os giros abertos e sair estufando. 3.1. Tá? Quando você puxa o focinho dele para dentro, ele dobra o pescoço e aí ele perde a estabilidade dele. O que acontece é que a paleta dele de fora acaba escapando, por isso que ele abre no giro. Então, esse é um dos motivos e essa é uma das formas de você parar de abrir o giro, é deixar de puxar a cara dele para dentro. 3.2. Quando você entra antes da hora no seu giro, a paleta do seu cavalo ainda não passou do tambor. Então, o que vai acontecer é que ou ele vai derrubar, ou para não derrubar, vai ter que virar bem devagarzinho, né, e também dar um giro ruim, ou senão ele perde o ângulo da ponta da laçada, em vez de ela acontecer atrás do tambor, ela vai acontecer quase na saída dele, e é por isso que ele sai estufando. Então, só que quando a gente passa muito tempo errando, né, e quando falta conhecimento a respeito do cavalo, a respeito das ações que a gente tem que executar no percurso, né, a gente acaba se habituando com isso, isso acaba fazendo parte, né, da gente. Então, toda mudança, né, pode trazer algum tipo de dificuldade. Então, assim, você aplicando essas coisas que eu passei, pode ser que surjam algumas dificuldades, tá? Quais são essas dificuldades e problemas que podem surgir quando você tenta aplicar tudo isso, né? Que é uma coisa nova para você. Primeira coisa, pode ser que você não consiga aplicar corretamente. Então, assim, não aplicar a coisa corretamente pode gerar um problema como não aplicar. Entendeu? Seria mais ou menos como não aplicar. Você tem um outro resultado. É como uma receita de bolo. Se você muda alguma coisa, você tem um resultado diferente. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Na questão de ganhar firmeza é uma técnica de assento. Né? Então, para você ter 100% de resultado disso, você realmente tem que saber como executar isso, né? Com que tipo de força você deve fazer. Você tem que saber, por exemplo, onde fica o seu núcleo, você tem que saber acionar esse núcleo, né? É um processo, na verdade, né? Então, assim, o que acontece muito é que as pessoas, elas acabam tendo um diagnóstico errado também.
E como aconteceu com a Bia, você pode estar achando que o problema seu, do seu cavalo é um, e na verdade ele ser outro. Então não adianta você aplicar uma coisa que não vai servir. Você tem que saber, a questão, o principal é você saber exatamente qual é o problema para que você possa aplicar a solução correta. Então, se você sente que você pode precisar de ajuda, ou se você nesse momento está precisando de uma ajuda, você pode ser mentorada por mim. E aí você pode acertar toda a sua prova. Não apenas resolver um problema pontual, mas você pode ir além, você pode ir mais. Você pode correr aquela prova, né, que você sempre sonhou, que foi o motivo pelo qual você começou a correr, né, que você começou a treinar. Então, se você precisa da minha ajuda, clica no botão para saber mais. Ou se não, envia uma mensagem para mim por direct, que eu entro em contato com você e eu te respondo.